Olá, estamos aqui de volta para falar mais uma vez sobre a MP 936 e a decisão que o STF deu de considerar válida a medida provisória nos seus termos, revogando aí a decisão a liminar monocrática que o ministro Lewandowski havia dado e que nós havíamos criticado. Para falar sobre isso de novo, vou chamar a professora Flávia Máximo, e aí, para a gente poder conversar de novo sobre isso. Oi, professora Flávia. Oi, tudo bem? Tudo bom? Dentro da medida do possível, né? Exato, né? Todo Nessa dia é um sete a situação, um diferente, né, Flávia? todo dia, como você mesmo falou, é uma chuva de atrocidades que a gente tem que Exato. ficar acompanhando, então, na medida do possível. Pois é, vamos fazer nosso papel aqui, que é o da crítica acadêmica e também da nossa experiência profissional a respeito dessa decisão liminar, que afinal de contas não referendou a liminar do Lewandowski, que já era muito ruim. E aí, como você anteveu nas nossas conversas, eu queria que você estivesse errado, mas obviamente você estava certa. O STF ele não referenda, e por 7-3 ele vai contra o que o Lewandowski havia falado. Eu só queria fazer uma introduçãozinha, e aí a gente vai fazer um bate-bola aqui. Eu queria lembrar que a MP 936, que é o objeto da nossa discussão aqui hoje, ela vem numa sequência de uma outra medida provisória que foi extremamente criticada, que foi a MP 927, que o Bolsonaro assinou no domingo à noite e que no outro dia houve uma saraivada de críticas e ele revogou essa MP por Twitter, que é uma forma bem inusual de se revogar uma MP, não é? Essa aula de direito constitucional certamente eu nunca dei, que permitia que o contrato de trabalho, os salários fossem congelados, não fossem pagos salários por até 4 meses pelo empregador. Isso pegou tão mal que ele revogou formalmente pela MP 928, né? Eu estava brincando que foi pelo Twitter, mas originalmente foi mesmo. E aí vem a MP 936, que como a gente falou na outra semana, quando a gente está falando sobre a liminar monocrática do Lewandowski, ela permite redução de salário, jornada de trabalho e suspensão do contrato de trabalho por acordo individual entre patrões e empregados, sem passar pelo sindicato. Tá? O Lewandowski vem então e dá uma liminar, e aí, para quem quiser saber um pouco mais sobre as discussões da liminar, todas as questões que a Flávia trouxe, eu recomendo ver o vídeo que está lá no YouTube. Mas eu queria, Flávia, que a gente começasse falando sobre os embargos de declaração que a Advocacia Geral da União opôs à liminar monocrática do Lewandowski e que o Lewandowski decide não decidir, ou decide que não está decidindo, mas decide, enfim. Você pode falar um pouquinho sobre. E aí a gente vai bater numa bola sobre isso. Bom, primeiramente, obrigada de novo pelo convite barra intimação, né, Alexandre? Mas é sempre um prazer estar com você, igual você falou, e eu estou também introduzindo isso na minha forma de trabalho. É muito necessário a gente ocupar esses espaços, tendo em vista essa hermenêutica de resistência, né, contra retrocesso de direitos sociais, mas também em termos de responsabilidade epistêmica, né? Eu estava conversando até com um colega de faculdade, o Adriano, como a gente viu tantas lives incorretas e sem fundamentação jurídica, né? Bom, a primeira questão, eu queria também fazer uma introdução antes de falar dos embargos em si, da Hum, AGU, porque eu acredito que não foi uma surpresa para mim, não deixa de ser uma decepção, mas não foi uma surpresa, como eu falei na outra live, porque essa decisão segue o padrão da maioria do STF, que é o padrão de desprezo e desconhecimento de direito do trabalho, sim. especificamente do direito coletivo do trabalho, né? Nós temos o direito coletivo do trabalho em um lugar de não direito no Uhum. STF. Por quê? Porque o STF, ele adota nas suas decisões ainda um paradigma de conhecimento que eu acredito que é da modernidade, um paradigma de conhecimento racional científico, né, pautado na ficção
da objetividade, na precisão, até num fetiche de uma ordem social silenciosa, que tem um preconceito ao conflito coletivo, e que isso se transforma em uma espécie de positivismo deturpado até, né? Com raízes eurocêntricas, tanto que a gente vai ver que nos votos da ADI, há ali, né, citações em alemão, da corte italiana, completamente desconectadas das nossas vivências e sem adaptação ao direito do trabalho brasileiro. Mas por que, né, eles têm esse desprezo pelo direito do trabalho? Porque o direito do trabalho é justamente a crítica a esse paradigma de conhecimento moderno, esse paradigma baseado nas ciências exatas, de purificação de valores, em uma espécie de subversão de positivismo jurídico. Porque o direito do trabalho é uma crítica a isso, e aqui eu vou adotar um conceito de crítica, poderia adotar vários, mas é um conceito, né, nós temos vários conceitos de crítica, Horkheim, Marx, Vaticanes, mas eu vou adotar de uma mulher negra, né, em termos de desobediência epistêmica, que é a Patricia Hill Collins, que é a ideia de teoria social crítica, é a ideia de um conhecimento produzido para se opor à opressão, a opressão vivenciada historicamente por grupos coletivos. Então, uma teoria social crítica são blocos de conhecimentos produzidos por saberes subjugados, mesmo com parâmetros epistemológicos de validação do saber hegemônico. Então, o direito do trabalho é isso, né? Produzir uma crítica visando uma justiça redistributiva. A grande opressão que o direito do trabalho centralizou na modernidade foi a opressão à classe trabalhadora. Não que essa crítica do direito do trabalho não tenha limites, porque a gente sabe que o conceito de classe trabalhadora da modernidade abordada pelo direito do trabalho é limitante em termos de gênero e raça, e também é limitante essa crítica do direito do trabalho porque nós sabemos que nunca haverá uma justiça social plena num contexto capitalista, até porque o direito do trabalho é um instrumento de expansão do capitalismo, né, através do contrato de trabalho. Mas mesmo sendo parcial essa crítica do direito do trabalho, incomoda o STF. Incomoda porque busca uma justiça redistributiva, redesenhar padrões de poder instaurados na colonização, em termos de colonialidade do poder. E aí vem esse desprezo pelo estudo, pelo conhecimento do direito coletivo do trabalho, que gera mitos do direito do trabalho que são assustadores, como se a justiça do trabalho só existisse no Brasil, né, que a CLT não foi fruto de uma luta da classe trabalhadora brasileira, foi uma outorga, não há uma participação do MPT no STF, né, a gente sabe disso, as falácias que direitos do trabalho, né, geram aí obstáculos para o crescimento econômico, que são provados por várias pesquisas que não, né, então é esse o cenário do STF. Por isso que eu consegui já saber a posição do STF. Mas, voltando, então, aos embargos de declaração. Vamos começar dessa decisão que foi simplesmente ignorada pela maioria dos juristas, porque é uma decisão extremamente contraditória e de difícil leitura, né? Sim, para dizer o mínimo, né? Assim, tecnicamente, ela é uma decisão que não faz o menor sentido. Exato. Você pode falar da parte de direito do trabalho e depois eu vou tentar falar uma parte processual sobre essa decisão, mas enfim. Porque... Eu vou falar um pouco sobre os argumentos utilizados pela AGU, né? Porque como a gente falou na outra live, que ia ter embargo de declaração em razão ao prazo, né? Que o Lewandowski errou o prazo do artigo 617, uma confusão que também está ocorrendo em várias lives, porque 10 dias é o prazo para o empregador comunicar ao sindicato. O prazo para o sindicato deflagrar a negociação coletiva não é de 10 dias. É do artigo 17, inciso 3º da MP 936, que é 4 dias. Né? Então, essa foi um dos motivos dos embargos, mas também questionou-se o conteúdo por contradição e obscuridade, com fundamentos jurídicos muito vazios, como sempre. Né? Primeiro, o argumento da celeridade, falando que a homologação, ou seja, já se admite que o sindicato é um mero homologador de interesses patronais, algo que vai ser um obstáculo à celeridade,
e, portanto, vai impedir que os trabalhadores tenham acesso rápido a esse benefício de preservação do emprego. Lembrando que essa seletividade do tempo nunca é tratada quando se trata do prazo do Ministério da Economia, de 30 dias, para deferir, né, esses benefícios, e também que nesse meio tempo, várias empresas que estão genuinamente interessadas em manter direitos trabalhistas negociaram coletivamente. Enquanto a gente estava discutindo liminar do Lewandowski, várias empresas já firmaram acordos e convenções coletivas, né? Então não se trata de tempo para deflagrar a negociação coletiva, e sim de uma urgência para atropelar direitos sociais. E depois a AGU vem com um argumento que a gente até já tinha comentado sobre a falta de estrutura sindical, que é um argumento que o Barroso vai falar no voto dele, Sim. fala que salta aos olhos a falta de estrutura sindical. E eu fiquei assim assustada, porque onde estão os sindicatos nessa MP e nessa decisão dos embargos e na cautelar da DI, porque eles não foram ouvidos em nenhum momento, né? Para utilizar aí a teoria das vozes da Karina Bidaseca também. E ele fala isso sem utilizar dados, sem ser nem representante sindical. E o mais curioso é que ele culpabiliza os sindicatos pela própria fragilidade sindical ocasionada pela reforma trabalhista. Porque lembremos que a reforma trabalhista extinguiu, sem diálogo social, portanto, violando a Convenção 44 da OIT, a obrigatoriedade do imposto sindical, sem mexer nos outros pilares, unicidade sindical e base mínima territorial, fragilizando os sindicatos no momento que havia ali a valoração da negociação coletiva. Então, ele despeja essa culpa no sindicato. Né? E depois a AGU vem com o argumento que os sindicatos não precisam fazer nenhum tipo de homologação, porque o empregador e o empregado são livres para negociar. Você esqueceu de combinar com a Constituição, né? Exatamente. Além de ser um argumento que, para mim, beira a desonestidade intelectual. Então, a gente sabe que na própria lógica do direito do trabalho, há uma desigualdade estrutural em que não há uma liberdade de contratar, uma autonomia da vontade, sim um leilão de direitos que viola aí a indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Também a falácia que não há prejuízo para o trabalhador, né, porque se mantém salário mínimo hora, e nós sabemos que o artigo 6º, inciso 4º da Constituição, quando fala em salário, fala do complexo salarial, né, para manter saúde, lazer, ou seja, não se trata do salário base, e sim da remuneração. Então, também há essa falácia. E vem também o argumento da insegurança jurídica, em que ele cita o Calvé, que é o artigo que a gente criticou aqui, falando que é um mal menor, né, que a gente tem que optar pela não negociação coletiva, protegendo os empregos, né, sempre essa ideia de mal menor, que é uma estratégia que vem sendo utilizada por décadas, né, esse nivelamento de direitos para baixo, que viola a vedação do retrocesso social. E acaba tornando o que eu acho, igual você falou, a primeira MP era ultrajante, né, sem nenhum tipo de contrapartida para o trabalhador, e acaba fazendo com que as pessoas que defendam a Constituição, os direitos sociais, sejam taxadas como radicais, e que essa radicalidade é distópica, que nunca vai ser alcançada. Ou radicais ou idealistas, né, que não estão vendo a realidade, enfim. Exato. Já foi acusada disso esses dias. Também, uma distopia, né, nenhuma utopia. Para mim, distopia, sinceramente, foi ver uma pessoa morrendo nos Estados Unidos de coronavírus, e a primeira pergunta antes de ser entubada foi: quanto que isso vai me custar? Isso para mim é distopia. E por que, então, se isso é possível hoje, por que a gente não pode falar de mínimos direitos, né, trabalhistas? Então, ainda esse argumento perverso da culpabilização da pobreza, que você é responsável pela sua própria miséria. Né, Então, esse é o argumento do pano de fundo do mal menor. Bom, mas aí veio a decisão, né, que eu vou passar a bola para você. Pois é, porque assim, a decisão dos embargos, ela é bastante curiosa, porque o Lewandowski vai dizer que não tem nada de errado, não tem nada para esclarecer, que não há omissão, nem obscuridade, nem contradição.
Só que ele faz isso, quer dizer, ele decide que não vai decidir, porque não há nada que corrigir, mas ele vai passar toda a decisão dele, justificando por que a decisão dele estava certa. Mas mais do que isso, né? A parte de direito do trabalho eu vou deixar para você falar, mas assim, ele vai, no final das contas, mexer na decisão, ao falar que está esclarecendo, apesar de dizer que não precisa. Então, assim, ela é uma decisão meio maluca, porque ela diz que está julgando improcedente porque não há nada o que corrigir, mas corrige. Agora, apesar disso, a fundamentação dele tem umas coisas muito legais. Eu queria chamar a atenção da parte bacana da fundamentação, apesar de ser uma decisão meio esquisita. Ele vai lembrar, por exemplo, uma citação do John Welster, que é algo que o Gilmar falou, mas de maneira totalmente distorcida. A Constituição ela é feita não só para períodos de normalidade, mas também de exceção, né? Ou seja... Principalmente, né? Exato, quer dizer, porque na hora que você está no momento de normalidade, talvez você nem precise tanto assim, né? E aí ele cita o John Welster para falar que a Constituição seria como o mastro lá do navio em que Ulisses se amarrou para não cair no canto das sereias. E isso é interessante porque, então, quando a Constituição exige o acordo ou convenção coletiva, ela está pensando em situações de normalidade, mas também de exceção. E essa é uma lição que a gente já aprendeu com o Carl Schmitt, lá na época de Weimar, na Constituição alemã. Quer dizer, pelo menos toda a teoria da Constituição construída pós-Segunda Guerra é justamente um contraponto a isso. A Constituição ela tem que ser uma salvaguarda, inclusive, principalmente nos momentos de tensão, de exceção, de emergência constitucional, como, aliás, eu tenho preferido utilizar a expressão com o Diogo, de emergência constitucional ao invés de exceção. Então ele cita isso de maneira muito interessante para dizer, não, eu tenho que garantir a convenção coletiva porque a Constituição continua valendo, mesmo em época de pandemia. E, em segundo lugar, ele vai citar a resolução número 1 de 2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é uma resolução muito bacana, que vai falar sobre a questão da pandemia, em que a comissão vai falar, por exemplo, que os Estados partes, Estados americanos, têm que garantir os direitos sociais, econômicos e culturais durante a pandemia, entre outros desdobramentos disso, garantir a vigência das convenções coletivas. A resolução da Comissão Interamericana cita expressamente isso. Então, assim, é uma decisão que, na parte dos fundamentos, é muito bacana, ela vai trazer alguns fundamentos muito legais para justamente valorizar a convenção coletiva, só que, no final das contas, ele acaba mudando a própria decisão, tornando ela pior do que ela já era no início, né? Eu, assim, concordo plenamente com você. Em termos de conteúdo, a decisão do Lewandowski é muito mais protetiva e fiel à teleologia do direito do trabalho do que a decisão do pleno. Mas ela é mal redigida e o que acontece gerou uma confusão enorme e aí a gente também tem que fazer a autocrítica da própria doutrina trabalhista, que foi divulgando que todo acordo individual era válido, sendo que não foi essa a intenção da decisão. Vários professores aí falando isso, sendo que não foi isso, né? O que acontece? Todo o teor da decisão dele é protetiva e no final, para mim, ele comete uma contradição porque ele muda o termo inicial de geração de efeitos do acordo individual. Então, na liminar, ele fala o seguinte, os acordos individuais vão ser estabelecidos. Na inércia do sindicato, eles são válidos. Se o sindicato se manifestar, vai haver aí uma deflagração de negociação coletiva e os acordos não gerarão efeitos. Mas aí na liminar ele muda esse termo inicial, fala o seguinte, olha, os acordos individuais vão ser estabelecidos, se o sindicato for inerte, eles estarão válidos, mas se o sindicato se manifestar, eles também estarão válidos, né, até ser estabelecida uma norma coletiva posterior e aí fica resguardado o direito ao trabalhador a aderir à norma mais benéfica. Não foi isso que ele falou no início, ele alterou o termo inicial. Mas depois ele rejeita os embargos. Que é uma coisa maluca. Exato. Além de... exatamente. Com certeza, eu acho que isso, o advogado, o Eymar, que fez sua sustentação oral, né, na ADI, que conheço, respeito muito, né, tá falando isso, que ele tentou, com essa decisão, harmonizar a Constituição
Mas a ainda acho que é um urgência. argumento de mal menor, porque a MP era inconstitucional, né? Que igual a gente está falando dessas concessões que nós que requeremos direitos sociais estamos fazendo o tempo todo, como a Valdete vem falando, a Valdete Souto Severo, que acaba nos taxando de radicais se a gente quer só defender a Constituição. A Constituição, sim. Exato. Então teve essa contradição, que depois foi pro pleno. Né? Você quer começar a falar da decisão? Não, pois é, eu acho que a gente pode ir começando falando de alguns ministros, e aí eu falo alguma coisa e você complementa. Obviamente eu não vou ousar falar da parte de direito do trabalho, mas eu vou falar da parte que me toca, que é coerência hermenêutica, o que faltou bastante. Né? Então, assim, aí o STF se reúne virtualmente, e estão os 10 ministros presentes, o Celso de Mello está de licença médica, né? E o Lewandowski, então, sustenta novamente a sua posição, e ele é seguido por mais 2 ministros, o Fachin, e agora me fugiu o outro. Quem que foi o outro? A Rosa Weber. A Rosa Weber. Fachin e a Rosa Weber. Sabia que não tinha sido a Carmen. Só que o ministro Alexandre de Moraes abre a divergência. Acho que a gente pode começar pela divergência, porque o Lewandowski, o Fachin e a Rosa Weber mais ou menos concordam, né? E aí, pela inconstitucionalidade. Pela como inconstitucionalidade, mas com aquela Exatamente. interpretação conforme a Constituição que não faz muito sentido, que a gente já discutiu na semana passada, mas tudo bem. E com a coisa maluca dos embargos de declaração também. Então, assim, olha só, nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, do órgão responsável por ser o guardião da Constituição, a última palavra sobre a Constituição. E as decisões são malucas, as decisões são tecnicamente ruins. Né? Ruins, contraditórias, mal redigidas, sem fundamentação jurídica. Pois é assustador. Mas isso do lado dos que a gente concorda que a norma é inconstitucional, mas dos que consideraram ela constitucional, a divergência é aberta pelo Alexandre de Moraes. A Flávia vai falar sobre o conteúdo da decisão do voto dele, mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos do voto do Alexandre de Moraes. Para mim tem uma frase que resume bem a ideia do Alexandre de Moraes, quando ele diz que às vezes é preciso ceder para sobreviver. Né? É meio que, então assim, às vezes é preciso você jogar a Constituição no lixo para sobreviver. A Constituição ela é um entrave para as relações de trabalho, então a gente deve jogar a Constituição fora. Ora, de novo, a Constituição ela é pensada para períodos de instabilidade também. Né? Essa frase do Alexandre de Moraes, e aí ele vai ser toda uma consideração de argumentos econômicos, pragmáticos. Não há uma fundamentação propriamente jurídica sólida no voto dele, porque toda a argumentação dele, os principais argumentos onde ele vai se debruçar, ele, assim como o Barroso e outros que a gente vai falar mais à frente, é sobre questões que não são jurídicas. De quantos acordos já foram firmados mais de 2 milhões de acordos, é um argumento utilitarista, como o Rainer está lembrando aqui, é utilitarismo puro, é utilitarismo, é pragmatismo. Um argumento jurídico, que é fazer a tal contraposição entre o artigo 7º, os artigos 7º e 8º da Constituição, com um pseudo-conflito com o artigo 1º, inciso 4º, que fala da valorização do trabalho, que é um argumento absolutamente sem menor cabimento, sem menor sentido, enfim, não faz o menor sentido. Ou seja, para dizer com o Dworkin, que o Rainer está lembrando aqui também, e que eu escrevi um texto esses dias falando sobre isso, mais uma vez o Supremo decide com base em argumentos de política e não argumentos de direito, que é o que ele deveria estar fazendo, decidindo com base em argumentos de direito. Mas vamos lá, Flávio, o que o Alexandre de Moraes fala na parte de direito do trabalho? Então, na verdade, o argumento do Alexandre de Moraes, essa frase também me impactou muito, e essa frase, né, de às vezes é importante ceder para sobreviver, é reforçada por uma frase do Gilmar Mendes, que é matar o doente pela cura. Isso, sim. Né, e que é justamente uma frase que o Antônio Casimiro utiliza no artigo dele de Direito do Trabalho da Exceção, que é um discurso vazio de reprodução dessa falsa dicotomia entre economia e trabalho, né? Concordo aí com o Eymar que tem 2 padrões hermenêuticos, com certeza. É que, na verdade, eu acho que talvez que o Eymar está perguntando, assim, quando a gente está falando de questões de política, não está falando de direitos políticos. Aí a questão é com o Dworkin, a ideia de que o judiciário decide com base em uma questão de direitos, né, de princípios, e não com base em questões de política. Ou seja, o judiciário não deve decidir
com base naquilo que vai se tornar a sociedade melhor, mas com base naquilo que os direitos que as pessoas têm. Né? Mas eu acho que também aqui tem a ver com as questões do duplo padrão em termos de justiça redistributiva e de reconhecimento feito pelo STF, né? Que a gente falou disso, do total desvalorização da teleologia do direito do trabalho. Mas o que o Alexandre de Moraes faz aqui, com uma linguagem numérica, que bem se remete a esse paradigma racional científico da modernidade que eu mencionei, que acaba sendo uma deturpação, uma caricatura do positivismo jurídico, é citar que 30 milhões de pessoas vão ficar desempregadas e que é catastrófico. Isso não é um argumento jurídico. Jurídico, sim. E o que mais, assim, em termos de direito do trabalho, que me deixou assustada foi o argumento de que a discordância de um sindicato dos acordos individuais, ele equipara a má-fé. Má-fé. Então, ele equipara o conflito coletivo, que faz parte do núcleo do direito coletivo do trabalho, à má-fé. Isso, para mim, é objeto de denúncia para o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, porque viola a Convenção 98 da OIT. É uma conduta antissindical praticada pelo Alexandre de Moraes. Tá? Então, merece uma denúncia no Comitê de Liberdade Sindical. Por quê? Ele não preza nem pela dimensão procedimental ou substantiva da negociação coletiva e tenta abarcar a exclusão da participação do sindicato sobre um princípio vazio e elástico de boa-fé civilista que não se aplica no direito do trabalho. Então, para mim, essa ideia de que nós temos que flexibilizar e legitimar a ausência da participação sindical, acaba sendo uma conduta antissindical que viola a Convenção 98 da OIT. Bom, você quer partir para outro voto que não, a gente talvez pode seria... Para o Barroso? Nossa. O Barroso não é nenhuma decepção, porque na verdade eu não esperava muito mais. Com relação a essas temáticas, a posição dele sempre é essa posição. Mas o Barroso conseguiu me surpreender nessa decisão. Então o Barroso fala assim, às vezes é preciso que a jurisdição constitucional se autocontenha. E isso é um negócio muito perigoso, porque às vezes significa o quê? Quando que a jurisdição constitucional tem que aplicar a autocontenção? Quando lhe convém? Quando não convém para a economia? Qual que é essa história? Quando é para tratar de direitos de minoria, a jurisdição constitucional pode ir até o limite do céu. Mas quando é para tratar de direitos sociais, econômicos e culturais, a jurisdição constitucional tem que voltar para o século XIX. Então, assim, para começo de conversa, essa é uma hermenêutica muito complicada. Em segundo lugar, algo que realmente me espanta muito é ele dizer que nós não podemos aqui ficar criticando essa MP, porque, afinal de contas, ela foi feita com a participação de uma série de experts. Da economia, do direito do trabalho, ele diz, Ora, em que parte do século XX o Barroso parou, não é? Porque essa ideia de uma burocracia que substitui a crítica e que substitui qualquer forma de crítica democrática e qualquer forma de outra forma de discussão, ou seja, se há técnicos, matemáticos, estatísticos, etc., que disseram que esse MP é boa, então toda a discussão cessa, ora, pelo amor de Deus, então o STF, aí já não, para não dizer, não é com o Dworkin, mas é com o Luhmann. Significa então que o sistema do direito está colonizado por outros sistemas. Então, o direito já não tem mais autonomia, o direito se rege por aquilo que a economia disser, o direito se rege pelo que a estatística disser, né? Esse argumento dele é horrível, né? Então a gente não precisa do Supremo, vamos trocar os ministros do Supremo por meia dúzia de gente da estatística, meia dúzia de gente da economia. Porque, afinal de contas, se eles não vão decidir com base naquilo que são questões de direito, no sentido dado pelo Dworkin, se eles vão decidir com base, se vão ligar a bola de cristal, que é meu terceiro ponto com relação ao Barroso, né? Que a Flávia já começou a falar. O Barroso, então, depois dessa dos experts, ele vem com uma melhor ainda, que é dizendo que os sindicatos não têm capacidade estrutural, física, etc., para fazer as convenções coletivas, todas as convenções coletivas ou todos os acordos coletivos. Ora, primeiro que ele tira isso da bola de cristal dele. Ele não tem dados sobre isso. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, não cabe ao STF discutir
se o sindicato tem ou não tem estrutura. Ele está ali discutindo a constitucionalidade da medida provisória. Porque, percebam, se a gente vai levar esse argumento do Barroso a sério, isso é algo que vale não é só por agora, não. Isso vale para sempre. Mesmo após a passada pandemia, por que a gente não continua eliminando esse negócio de convenção coletiva? Porque, afinal de contas, os sindicatos não têm estrutura. Né? É um precedente perigosíssimo. Extremamente perigoso. E ele tirou isso da cabeça dele, ele tirou isso da bola de cristal dele. Não cabe. Então, assim, ainda que fosse verdade que ele tivesse um monte de dados para provar que os sindicatos, como um todo, não têm capacidade para fazer isso, esse já é um problema, que ele não tem esses dados, mas ainda que ele tivesse, eu insisto, não cabe ao STF ficar fazendo juízo consequencialista, utilitarista, sobre como essa lei pode ou não pode funcionar, como essa regra pode ou não pode funcionar. Isso, para mim, é extremamente perigoso do ponto de vista do direito constitucional, do papel que o STF coloca sobre si mesmo. Tanto a ideia do self-restraint, aí, que ele agora diz que algumas horas a jurisdição constitucional tem que fazer, quanto essa história dos experts e essa bola de cristal que ele ligou para falar da incapacidade dos sindicatos. Esses 3 pontos, para mim, foram coisas que eu já não esperava um voto favorável aos direitos sociais, mas isso realmente foi demais. Na nossa outra live eu citei especificamente o Barroso porque ele se demonstra muito progressivo em termos de demanda de reconhecimento, mas extremamente retrógrado em termos de opressão de classe. Então, esse argumento da autocontenção, ele também me assusta porque ela é muito seletiva no discurso do Barroso. Porque o Barroso, em assuntos de classe, ele deturpa o ativismo judicial, né? Ele subverte a separação de poderes, que foi o caso do RE 693, 456, da greve de servidor público, em que nós não temos lei de greve de servidor público, ele aplicou analogicamente a lei de greve do setor privado, lei 7783 de 89, para falar que a administração tinha o dever de cortar o ponto do servidor durante a greve, e para falar que quando havia serviços públicos essenciais, que 100% dos trabalhadores deveriam estar presentes, ou seja, ele esvazia o direito de greve, um ativismo deturpado, hipertrófico, e agora ele vem falar de contenção do judiciário, um argumento tecnocrata, né, de colonização do direito pela economia, né, e isso, gente, viola veementemente a Convenção 44 da OIT, gente. A MP é oposição de diálogo social, né? Não passa por nenhuma esfera social. E eu vi aí também na live que citaram que tiveram a miticure de sindicatos, eu vi que tiveram, mas isso não esgota o diálogo social. A reforma trabalhista, essa MP, deveria ter sido feita com diálogos com as entidades sindicais, foi feito por um grupo de experts, que o próprio Bolsonaro escolheu. Então, isso viola o diálogo social, né? E o Barroso vem falando que, não, já tem um grupo que discutiu sobre isso. Isso não trata de democratização e construção de vontades coletivas. Pelo contrário, uma higienização da democracia com argumentos tecnocráticos que estão, assim, fora do controle do Estado. Né? Então, despolitiza assuntos públicos e os tornam economicistas. Então, isso me deixou incomodada, e me deixou incomodada no voto do Barroso, que tem também no voto do Fux, a ideia de que conciliação, neste caso, otimiza as relações sociais, porque, neste caso, há uma convergência de interesses. Então, eu falei aqui várias vezes da especificidade do direito coletivo do trabalho, eu vou explanar o que é isso. Citando o quê? Uma pessoa que é referência no direito coletivo do trabalho, que é o Hermílio Uriarte. Direito coletivo do trabalho, ele é fundamentado num tripé: autonomia coletiva, autonomia sindical e autotutela. Autotutela é conflito coletivo. Então, o conflito é regra, é princípio, não é anomalia no direito coletivo do trabalho. E conflito não é uma coisa ruim. Não é ruim. Além disso, nós temos que toda democracia presume conflito.
Isso. Vejamos Constituição, artigo 1º, inciso 3º, pluralismo político implica conflito. A democracia que não tem conflito, ela é uma ditadura, exato, ela é um regime autoritário. Então, é muito engraçado esse preconceito do conflito coletivo, como se toda conciliação levasse à justiça social. Neste caso, não é uma conciliação, é um consenso forjado por um grupo de tecnocratas. Então, é muito interessante como a democracia, ela prevalece em qualquer lugar, menos no trabalho. No trabalho, vamos fazer um consenso forjado, né, porque nós não queremos ouvir os próprios trabalhadores. Então, isso me assusta e viola a Convenção 144 da OIT. E, além do argumento do Fux, do Barroso, nós temos ainda o... Pode falar? Pode. Não, antes de você passar para o Gilmar, era isso? Não, eu ia falar que o Fux ainda falou que a homologação de acordos individuais pelo sindicato vai gerar uma judicialização, uma burocracia. Sim. Eu quero falar, né, para vocês que a judicialização vai acontecer agora, né, porque como os sindicatos não participaram dessa negociação coletiva, vão acionar a Justiça do Trabalho e vai haver uma enxurrada de ações coletivas, porque sindicato é substituto processual, na Justiça do Trabalho, em uma litigiosidade excessiva que não se confunde com um conflito coletivo democrático. É isso que vai acontecer. Não, só para terminar com relação ao Barroso, alguém, pelo amor de Deus, envie um livro da Fraser para ele, que fala sobre as teorias da justiça, que justiça não é só reconhecimento, justiça também é redistribuição, e se a gente for pegar o último livro dela, ainda é também representação. Então, assim, né, não dá para continuar trabalhando, não faz sentido técnico você trabalhar com reconhecimento sem redistribuição e sem representação. Exato. Então, assim, não dá, não faz sentido. Isso não é liberalismo, isso não é uma coisa meio maluca, meio capenga, né? Mesmo, né, se a gente for por uma espécie de afirmação, né, do positivismo jurídico, que eu não estou de acordo, mas é também uma violação às escalas positivistas jurídicas, porque agora a gente tem que, antes, com a reforma da trabalhista, a negociação coletiva prevalecia sobre a Constituição. Agora a gente tem que acordos individuais prevalecem sobre a Constituição. Exato, então, até num argumento mais básico positivista, que não exige assim, muitos malabarismos jurídicos, essa decisão é inconstitucional. Bom, aí a gente chega no voto do Gilmar Mendes, né, que é também bastante sofrível, né? E assim, então o Gilmar Mendes começa com toda aquela questão economicista de quantos milhões de empregos, quantos milhões de acordos, da economia vai para o buraco, enfim, se o sindicato participar dessa história. A Flávia já falou da questão, né, de que a gente não pode matar o doente com a cura, de novo, né? Mas aí eu queria tocar em algumas questões constitucionais que o Gilmar traz, que são interpretações muito enviesadas de alguns autores constitucionais. Então, assim, ele vai citar o Konrad Hess com a força normativa da Constituição, e aí é importante a gente lembrar que o Hess, ele é um cara superado na Alemanha, né? A ideia de força normativa da Constituição ainda parte de uma concepção já superada de positivismo, tá certo? De um neopositivismo, mas ainda é uma concepção positivista, porque contrapõe como duas coisas contrárias a Constituição de um lado, como um ideal, e os chamados fatores reais de poder, que no final das contas é uma teoria que busca legitimar uma força autoritária do chefe de Estado alemão. No caso, quem cria essa teoria na Alemanha são constitucionalistas, autores do direito público do século XIX, que visavam criar uma teoria para justificar os poderes absolutos do Kaiser, do imperador da Alemanha. E aí, a ideia do Konrad Hess, ela é hoje uma referência histórica, mas o Hess não tem essa pretensão de lidar com a complexidade da situação que a gente está vivendo hoje. Ele é um autor da sua época, do pós-Segunda Guerra Mundial, quando ele publica esse livro em 59, mas ainda muito preso numa concepção que já naquela época já começava a ser problemática, uma concepção do direito ainda fechada em regras, que não admite
princípios, e o Gilmar é um cara que vai usar princípio da proporcionalidade, vai usar o Alex, etc. Está trazendo um autor que é anterior a essa história toda, né? E pior, porque ele vai trazer o Hess para falar que a Constituição tem uma lacuna, e o Lewandowski já tinha lançado essa figura, né? E que, havendo uma lacuna na Constituição, e aí ele vai citar também o Perelman, havendo uma lacuna na Constituição, compete ao STF comatar essa lacuna. Ora, não há lacuna na Constituição com relação a esse tema. A Constituição diz, redução de salário precisa de acordo com a convenção coletiva. Onde está a lacuna nessa história? O que o Gilmar Mendes vai tentar, então, vai dizer, então, que é papel do STF consertar a Constituição, consertar o texto da Constituição. A citação do Perelman é muito nesse sentido, dizer que, olha, a Constituição não foi pensada para determinadas situações, que a gente agora tem que consertar, né? Não é assim, né? Ele desconhece, aparentemente, uma ideia que é uma ideia muito banal, que eu trato com meus alunos de segundo período, por exemplo, que é de que nenhuma norma regula todas as suas hipóteses de aplicação. Olha, essa é uma ideia que já vem com o Kelsen. De novo, ressuscitando aqui o Kelsen, da segunda metade do século XX. Nenhuma norma traz todas as suas hipóteses de aplicação. Não é, portanto, essa ideia de que eu tenho que fazer uma mutação constitucional, que eu tenho que comatar lacunas, são ideias presas ainda a uma concepção de direito lá do século XIX, em que eu ainda concebi o direito como um conjunto de regras. E aí ele vai fazer toda essa construção para, no final das contas, dizer que nós aqui no STF estamos criando mais um caso de estado de exceção, que é o estado de exceção financeira. Né? Ele vai usar essa expressão, estado de exceção financeira. Eu estou só olhando a minha colinha aqui para eu saber se foi esse o termo maluco que ele usou. Foi né? estado de exceção financeira, sem vergonha, que ele falou. Então, assim, ele está inventando. A Constituição fala dos casos de estado de sítio, estado de defesa, intervenção, e o Gilmar criou mais um agora, mais um caso de estado de exceção, que é o estado de exceção financeira. Isso não faz sentido. Não é papel do STF ficar aumentando a Constituição, não é papel do STF. E mais, não é? Se o STF, eu uso uma autora que eu gosto muito, que ela faz uma crítica muito grande a esse tipo de jurisprudência na Alemanha. Se o STF, assim como o Tribunal Constitucional Alemão, está julgando com base em determinados princípios que estão acima da própria Constituição, porque você precisa estar acima da Constituição para julgar que a Constituição está ruim, eles estão tirando esses princípios de onde? Se são princípios supraconstitucionais, como o Tribunal Constitucional Alemão faz, eles estão tirando isso de onde? Se um tribunal, que é o tribunal que é um dos guardiões da Constituição, julga com base em determinados princípios que estão acima da própria Constituição que ele visa guardar, a Constituição deixa de ser uma Constituição e passa, deixa de ser a norma fundamental e passa a ser propriedade daquele que está interpretando essa Constituição. Então, isso para mim é o que me assusta profundamente, essa tal ideia do Gilmar de que o STF vai criar ali um estado de exceção financeira. Eu também achei, talvez, essa expressão mais ultrajante, né, de todos os votos. Primeiro porque, né, eu acho que o voto do Gilmar, da Carmen Lúcia, do Marco Aurélio, do Toffoli, eles têm a mesmo pano de fundo de pretensão de argumentação jurídica, porque eu nem vou falar que é uma fundamentação jurídica, que é o estado de exceção e o valor social do trabalho. Né, são esses dois argumentos. E o Gilmar Mendes chega a falar em direito constitucional de crise. Isso. Né, e estado de exceção financeiro. Então, assim, primeiro, paradoxos entre os ministros que votaram da mesma forma para declarar a constitucionalidade da MP. Um fala de autocontenção e o outro fala de norma não escrita e que eles têm que declarar o estado de exceção financeiro. Então, assim, qual que é essa posição do STF, né, enquanto guardião da Constituição? E que é um negócio que nem passa pelo Congresso, porque os estados de exceção, pelo menos previstos na Constituição, ainda passam pelo Congresso. Esse nem passa pelo Congresso, passa pelo STF, né? E segundo, né, a contradição de um direito constitucional em crise para manter a segurança jurídica dos acordos individuais. Então, igual a gente comentou, que o Lewandowski menciona, né? Se a gente não está em estado de exceção, lembrando isso, nós estamos em estado de calamidade pública que foi declarado pelo decreto número 6, em abril agora. Esse estado de calamidade pública é para fins fiscais, não é de suspensão de garantias
constitucionais. Então, de onde vem esse raciocínio de estado de exceção financeiro para garantir a segurança jurídica? Para mim é contraditório per se uma deturpação da Constituição para garantir segurança jurídica, né? Isso leva ao caos jurídico, né? A suspensão de todas as garantias. E ainda a ideia, para mim ele não utiliza nenhum momento, nenhum argumento de direito do trabalho. Nenhum argumento. Isso mostra, né, o desprezo, o desconhecimento do Gilmar Mendes pelo direito do trabalho. Mas o outro argumento que ele utiliza, e também os outros ministros aqui, né, em ponto comum dos votos, é o valor social do trabalho. Isso. Né? Sim. E o valor social do trabalho, tem até uma dissertação de mestrado da UFMG que trata sobre o conceito e faz uma pesquisa jurisprudencial sobre isso, que é da Deisimar Mendonça, que é uma palavra clichê, como dignidade humana, cidadania, e quando você pergunta para a pessoa o que é valor social do trabalho, ela não sabe responder. Eu vou ter que fazer essa crítica também aos ministros do Supremo. Por quê? Valor social do trabalho não é concretizado por uma postura temerária de defesa de emprego a qualquer custo. Isso não é valor social do trabalho. Qual que é a ideia do valor social do trabalho? Em uma dimensão macro, a garantia de um emprego que não seja só em uma vertente economicista, mas que garantam acesso à cidadania, à saúde, a lazer, a desejos, a afetos, a ócio, né, algo que ainda é uma quimera na nossa realidade brasileira, e em termos individuais, a afirmação de uma identidade, de reconhecimento de um lugar de valoração na sociedade, né? E o que a gente tem aqui é completamente o contrário, porque eles chancelam que pessoas de certas faixas salariais podem ter acordo e convenção coletiva e outras não. Sim. Então, o valor social do trabalho foi reduzido a um argumento economicista temerário de manutenção do emprego e em que a tarifação do valor das pessoas através do salário, porque temos que lembrar, como algumas pessoas esqueceram, que a faixa entre R$ 3.135 e R$ 12.212,12 ainda exige negociação coletiva. Sim. Qual é o critério de separação da participação sindical diante do artigo 7º, inciso 6º, 3º da Constituição, 8º, inciso 3º e 6º da Constituição? É uma tarifação de corpos, né, que viola o valor social do trabalho. E essa discriminação que você lembra não foi falada por nenhum ministro, quer dizer, ninguém enfrenta isso. Nenhum deles enfrenta isso, que é uma discriminação que viola o princípio da isonomia, quer dizer, de repente, então, uma pessoa recebe X reais, o acordo é individual. Se é outros X reais, é coletivo. Ou seja, qual que é a segurança disso? Qual que é o sentido disso na própria MP? Qual é o critério jurídico para uma aplicação seletiva de um princípio, um direito constitucional? Né? Então, para mim, isso é tarifação de corpos. Isso. Né? Tarifação de corpos e violação do valor social do trabalho. O que me leva, né, à última crítica que eu tenho a dizer, que, na verdade, né, pela linguagem numérica, de paradigma racional científico, há uma ideia de descartabilidade e fungibilidade desses corpos, desses trabalhadores e trabalhadoras, que se opõem a esse subjetivismo e egocentrismo do STF. Né? Em nenhum tribunal constitucional do mundo a gente comenta decisões pelo nome dos ministros, a gente comenta a decisão como um todo. Aqui nós temos um subjetivismo que a gente tem que passar pelos votos, pelos nomes das pessoas, porque eles se autocitam, né? O Gilmar Mendes faz uma jornada dramática em linguagem hermética, em alemão, em latim, para falar dele mesmo. Então você tem um egocentrismo que se sobrepõe a essa não identidade desses trabalhadores que são reduzidos a números, né? Não a nomes. Então a gente tem essa falta de identidade no trabalho dessa classe que vai ser prejudicada sem a participação dos sindicatos, que viraram números, e um egocentrismo de um Supremo que já esqueceu o que é
fundamentação jurídica. Sim. Eu acho que, só para terminar, só também uma questão que a Flávia, a gente estava discutindo em off aqui, é que existe um falso dilema também nessa discussão toda, que é imaginar que existe essa contradição, que ou você protege a existência dos empregos, ou você garante a negociação coletiva. Isso é falacioso. Quer dizer, o que há ali é uma escolha política. Porque, e eu acho que é importante a gente sempre lembrar, que o Brasil gasta metade do seu orçamento com o pagamento de juros da dívida pública. Quer dizer, se nós estamos falando então de uma situação tão excepcional, de estado de exceção financeira, né, como diz o Gilmar, essa era uma hora, por exemplo, da gente suspender o pagamento desse valor e transformar isso em benefícios, por exemplo, aí sim, algo de pagamento de salário mesmo das pessoas e não dessa complementação parcial que a MP prevê somente quando a perda for maior do que 80%. Então, a gente tem uma escolha política que é de se vamos cortar, se alguém tem que fazer sacrifício, quem tem que fazer sacrifício é a parte menos, é sempre a parte que pode menos, né? Nunca vai ser o capital financeiro que vai perder, não é? Quem vai perder é quem é trabalhador, quem vai perder é quem é assalariado. Eu acho muito, assim, engraçada essa noção de economia etérea, flutuante, né? Quem produz esse valor da economia, né? Não são pessoas, não são consumidores. Então, é uma falsa dicotomia, porque economia e vidas humanas não são incompatíveis, mas lucro exacerbado é sim incompatível com vidas humanas, né? Então, quando eu estava discutindo as reformas da Previdência nas minhas aulas, eu falava, gente, existem tantas outras formas de fazer ajuste fiscal, como você mencionou, é uma opção política, né? As nossas gramáticas de direito são opções políticas, né? E os sentidos na norma estão em disputa o tempo inteiro. E o que a gente vê agora é um estado de exceção financeiro que é declarado, né, que coloniza o jurídico. Então, tem tantas outras formas de ajuste fiscal, citar algumas aqui, né? Maior progressividade de alíquotas de imposto de renda, de contribuição previdenciária. Imposto de grandes fortunas. Imposto de grandes fortunas, imposto de lucro de pessoa física. Nós temos imposto sobre herança, aumentar a taxa. Nós temos acabar com essa desoneração de folha de times de futebol de contribuição previdenciária patronal. Eu posso citar inúmeras, mas ninguém discute outras formas de ajuste fiscal. Não, né? Não vamos só sacrificar a parte mais fraca da pobreza, né? Bom, você quer responder as dúvidas que estão rolando aí? Ou... Eu não sei se vai dar tempo, a gente está já com mais de 40 minutos de live, mas eu vou tentar responder a todos depois, a todas, mas já agradecendo de novo a Flávia. A gente sempre fala muito, né? Eu falo muito, mas enfim, agradecer de novo você ter aceitado, topado. A Flávia estudou essa matéria profundamente, mandou uma tese, que ela leva o negócio muito a sério e eu vou tentando só acompanhar, né? Então, Flávia, obrigado pelo bate-papo. Vamos ter que fazer outras depois. Espero que sobre outros temas. Mais feliz eu acho difícil, mas pelo menos um tema diferente, né? Olha, eu que agradeço, a gente tira as dúvidas aí depois, porque eu falo demais, já te falei isso. Mas quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu acho que a gente tem que ter realmente responsabilidade epistêmica, né? No sentido de ter dados confiáveis, porque isso é algo que a gente não vê hoje na discussão da mídia, do judiciário, etc. Mas espero também que a gente converse mais em tempos mais felizes. Mas olha, eu não quero terminar com pessimismo. Eu acho que esse é um momento de autocrítica mesmo de nós, juristas, em termos de elaborar teses e hermenêuticas de resistência, porque nós podemos, né, resistir com denúncias à OIT, Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente tem possibilidade de recursos para isso. Sim, vamos caminhar nesse sentido. Ok, obrigado então, tá gente. Obrigado pela presença de todas e todos aí. Até a próxima. Semana que vem, vamos ver do que a gente vai estar falando mal na semana que vem. Tchau. Então tá, um beijo, obrigada. Beijo. Tchau.